Alô, nação futeboleira, bem-vindos ao placar do jogo. Preparem o coração porque hoje a análise é de um confronto que pega fogo no sul do Brasil, Internacional contra Juventude, diretamente do gigante da Beira-Rio. É clássico gaúcho pelo Brasileirão 2025, meus amigos. De um lado, o Colorado buscando embalar em casa. Do outro, o Jaconero querendo aprontar e se manter na parte de cima da tabela. Quem leva a melhor nesse duelo de gigantes? A história pesa, a fase atual decide. Os números, as táticas, as odds, a opinião dos especialistas, tudo isso e muito mais você confere agora. E fica ligado até o final, porque tem o nosso palpite do placar para esse jogão. Vamos colocar as coisas em perspectiva. Inter versus Juventude não é só mais um jogo. É um clássico carregado de história e rivalidade aqui no Rio Grande do Sul. Estamos falando da sexta rodada do Brasileirão 2025. Partida marcada para o dia 26 de abril, às 4 da tarde. Historicamente, o Inter leva vantagem nos confrontos diretos. Olhando os registros mais recentes, por exemplo, nos últimos 20 embates, o Colorado venceu 10 vezes, contra 4 vitórias do Juventude e 6 empates. Uma superioridade notável. Mas futebol é momento, e nesse Brasileirão, o Juventude começou surpreendendo, ocupando a 9ª posição antes desta rodada, enquanto o Inter está um pouco mais atrás, em 12º, jogando em casa. No Beira-Rio, o Inter sabe da responsabilidade de buscar os 3 pontos para subir na tabela e encostar no G6, o grande objetivo. Para o Juventude, pontuar fora de casa contra um rival direto é fundamental para consolidar a boa campanha e sonhar quem sabe com uma vaga na Sul-Americana ou até mais. A pressão no Beira-Rio será enorme, e a atmosfera promete ser espetacular. E como o Inter deve ir a campo? Sob o comando de Roger Machado, a tendência é a manutenção do esquema 4-2-3-1, que privilegia a posse de bola e a construção ofensiva. No gol, com a ausência de Rocher, Antony deve seguir como titular. A linha de defesa provavelmente contará com Vitão e talvez Mercado ou Igor Gomes na zaga, com Bernabé e René nas laterais, buscando apoiar o ataque. O coração do time está no meio-campo. A dupla de volantes, provavelmente Fernando e Thiago Maia, terá a missão de dar equilíbrio, proteger a defesa e iniciar as jogadas. Mais à frente, a linha de 3 meias é onde mora a criatividade colorada. Alan Patrick, o maestro, centralizado, com Wesley aberto por um lado, usando sua velocidade, e talvez Bruno Henrique, ou outro jogador pela direita. Na frente, como homem de referência, a aposta é em Rafael Borré, buscando gols e abrindo espaços. A estratégia do Inter deve ser pressionar a saída de bola do Juventude, controlar o meio-campo e usar a velocidade dos pontas para quebrar as linhas defensivas. A bola parada com Alan Patrick também é uma arma importante. O desafio será superar a ausência de peças importantes como Rocher e Ener Valencia, o que exige mais dos jogadores que estarão em campo. Já o Juventude, comandado por Fábio Matias, deve adotar uma postura mais cautelosa, especialmente jogando fora de casa contra um rival poderoso. A expectativa é por um time organizado defensivamente, talvez num 4-3-3 que se fecha num 4-1-4-1 ou 4-5-1 quando não tem a bola. O objetivo principal será negar espaços ao Inter, principalmente na zona central do campo. No gol, Gustavo tem a confiança da comissão. A defesa, que pode ter Zé Marcos e Abner ou outra dupla improvisada, precisará de muita atenção e comunicação para conter o ataque colorado. As laterais, com João Lucas e Alan Ruschel, terão um duelo interessante contra os pontas do Inter. No meio-campo, a aposta é na combatividade de jogadores como Jadson, Mandaka e talvez o recém-chegado colombiano Daniel Giraldo, buscando roubar a bola e acionar rapidamente o ataque. A transição rápida é a chave para o Juventude. Eles tentarão explorar os espaços deixados pela defesa do Inter, principalmente em contra-ataques puxados pelos lados. Na frente, Gilberto é a grande esperança de gols, ele vive boa fase e tem faro de artilheiro. Jogadores como Lucas Barbosa ou Nenê podem aparecer como elemento surpresa na armação ou finalização. A estratégia do Ju é clara: solidez defensiva e eficiência máxima nas poucas chances que criar. Vamos aos números recentes para sentir o termômetro das equipes. O Internacional vem numa sequência um pouco irregular no Brasileirão. Nos últimos 5 jogos pela competição, conquistou apenas uma vitória, acumulando 3 empates e uma derrota. Marcou 5 gols nesse período, mas sofreu apenas 3, mostrando uma defesa relativamente sólida, apesar dos resultados. A posse de bola do Inter costuma ser alta, na casa dos 54%,
e o time tenta muitos passes, com 82% de precisão. O Juventude, por sua vez, tem uma campanha de altos e baixos recentes. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. O ataque marcou 6 vezes, mas a defesa preocupa. Sofreu 11 gols nesse mesmo período. A posse de bola do Ju é menor, cerca de 46%, e a precisão dos passes também fica um pouco abaixo, em 76%. No entanto, um dado interessante: o Juventude tem sido mais eficiente nas finalizações que chegam ao gol, com 33% de aproveitamento contra 28% do Inter nesses últimos jogos. São números que mostram um Inter que controla mais o jogo, mas tem dificuldades em converter, e um Juventude mais reativo e talvez mais letal quando chega. E quando olhamos o confronto direto, famoso H2H, o que os números nos contam? Como já mencionamos, o Inter tem levado a melhor historicamente. Considerando os últimos 10 encontros entre as equipes por todas as competições, o Internacional saiu vitorioso em 6 ocasiões, enquanto o Juventude venceu apenas 2 vezes, com outros 2 empates. A média de gols do Inter nesses jogos é de 2,1 por partida, contra 1,3 do Juventude. Pausa. Um padrão interessante que emerge desses confrontos recentes é a tendência a jogos com gols para ambos os lados. Em 75% desses últimos embates, tanto Inter quanto Juventude balançaram as redes. Isso sugere que, apesar de alguns jogos mais truncados, a rivalidade costuma proporcionar partidas abertas e com chances para os dois ataques. Outro dado relevante: o Inter marcou primeiro na maioria desses encontros recentes. Será que essa escrita se mantém no Beira-Rio? Agora, vamos dar uma espiada no que o mercado de apostas está projetando para este clássico. As casas de apostas, baseadas em seus modelos e no fluxo de dinheiro, colocam o Internacional como claro favorito para vencer a partida. As odds para a vitória do Inter giram em torno de 1,41 a 1,45. Isso significa que, para cada real apostado no Colorado, o retorno é de cerca de R$ 1,40. O empate aparece como o segundo resultado mais provável, com odd na casa de 4,20 a 4,55. Já a vitória do Juventude é considerada a grande zebra, pagando odds bem altas, entre 8,00 e 9,50. Outros mercados interessantes. A aposta em menos de 2,5 gols na partida está com odd por volta de 1,83, refletindo o histórico recente de placares mais apertados em alguns confrontos. Já a opção ambas as equipes marcam, sim, tem odd em torno de 2,15, também alinhada com a tendência de gols dos dois lados nos últimos H2H. Lembrem-se, pessoal, odds são probabilidades, não garantias. Apostem com responsabilidade e apenas se forem maiores de 18 anos. Além dos números e das odds, o que dizem os especialistas que acompanham o dia a dia dos clubes gaúchos? Ouvimos alguns colegas e a percepção geral corrobora o favoritismo do Inter, mas com ressalvas importantes. Marcelo de Bona, narrador da Rádio Gaúcha, por exemplo, destacou a importância da dupla criativa do Inter. Alan Patrick e Wesley precisam encontrar espaços na defesa compacta que o Juventude deve armar. Ele acredita que furar esse bloqueio será o maior desafio colorado. Já Rafael Rinaldi, comentarista do GZH, fez um alerta sobre a defesa do Inter, especialmente sem Rocher no gol. A bola aérea defensiva pode ser um problema para o Inter, e o Juventude costuma explorar bem essa jogada. A análise geral é que o Inter tem mais time e o fator casa pesa, mas o Juventude tem organização e pode complicar bastante se o Inter não conseguir impor seu ritmo desde o início. Esse clássico gaúcho não vale apenas a honra regional, vale muito na tabela do Brasileirão. Para o Internacional, uma vitória é fundamental para dar um salto na classificação. Saindo da 12ª posição, os 3 pontos podem colocar o Colorado diretamente na briga pelo G6, ou até mesmo no G4, dependendo dos outros resultados da rodada. Seria um impulso enorme na busca por uma vaga na Libertadores de 2026. Um tropeço em casa, no entanto, pode significar ficar para trás nesse início de campeonato. Para o Juventude a situação é diferente, mas não menos importante. Vencer no Beira-Rio seria um feito gigantesco, que poderia colocar o time de Caxias do Sul entre os 6 primeiros,
consolidando um início de campanha espetacular e alimentando sonhos maiores. Mesmo um empate fora de casa seria um ponto valioso na luta por uma vaga na Sul-Americana ou para se manter longe da zona de rebaixamento. Cada ponto conquistado fora, especialmente contra um rival direto, tem um peso enorme. Este jogo pode realmente ditar o ritmo e as ambições de Inter e Juventude para o restante da temporada, então anotem aí para não perderem nada desse jogão. A partida entre Internacional e Juventude acontece neste sábado, dia 26 de abril. O apito inicial está marcado para as 16h04 da tarde no horário de Brasília. O palco, como já dissemos, é o Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Para quem não puder ir ao estádio, a transmissão ao vivo estará garantida na televisão. O jogo será exibido pelo Premiere para todo o Brasil. Verifiquem também a programação da Rede Globo na sua região, pois clássicos regionais, às vezes, têm transmissão em TV aberta localmente. E claro, acompanhem também a cobertura completa nas rádios como a Rádio Gaúcha e nos portais esportivos, como o GZH, que trarão todos os detalhes antes, durante e depois da partida. Prepare a pipoca, a camisa do seu time e não perca nenhum lance. Vamos fazer um rápido resumo estatístico para fixar os pontos mais importantes antes do nosso palpite final. O Internacional chega com uma média ofensiva melhor, marcando cerca de 1,5 gols por jogo recentemente, e domina a posse de bola com seus 54%. Defensivamente, tem sido relativamente seguro, sofrendo menos de um gol por partida nos últimos 5 jogos. O Juventude marca menos, cerca de 0,9 gols por jogo, tem menos posse 46%. Mas como vimos, sua eficiência nas finalizações certas tem sido ligeiramente superior, 33% versus 28% do Inter. O ponto fraco recente tem sido a defesa, sofrendo mais de 2 gols por jogo nesse período. Pausa. No confronto direto, lembram? Inter venceu 6 dos últimos 10, mas 75% desses jogos tiveram gols dos dois lados, e 70% tiveram menos de 2,5 gols totais. Juntando tudo isso, os modelos de probabilidade apontam algo em torno de 55% de chance de vitória para o Inter, 20% para o empate e 25% para o Juventude. Os números dão um norte, mas a bola rola e tudo pode acontecer. Beleza, já passamos por tudo: história, tática, números, odds, opinião da galera. Agora é a vez de vocês entrarem em campo. Queremos saber: quem vai levar a melhor nesse clássico gaúcho? O Inter confirma o favoritismo no Beira-Rio? O Juventude apronta e sai com a vitória? Ou teremos um empate daqueles que não agrada a ninguém? Deixa aqui nos comentários o seu palpite para o placar exato. Quem você acha que vai ser o craque do jogo? Alan Patrick vai brilhar? Borré vai marcar? Ou será que Gilberto vai calar o Beira-Rio? Comenta aí embaixo. Queremos ler a opinião de toda a galera que acompanha o placar do jogo. Chegamos à reta final da nossa análise pré-jogo para Internacional e Juventude. É inegável que o Inter entra com o peso da camisa, o fator casa, e no papel, um elenco mais qualificado. A pressão por vitória no Beira-Rio é grande, e o time de Roger Machado sabe que precisa entregar um bom futebol e o resultado para subir na tabela. A qualidade de jogadores como Alan Patrick, Wesley e Borré pode fazer a diferença a qualquer momento. Não se pode subestimar o Juventude. O time de Fábio Matias tem mostrado organização, especialmente defensiva, e sabe jogar nos erros dos adversários. Com jogadores experientes e um atacante como Gilberto em boa fase, o Juventude tem armas para surpreender, mesmo fora de casa. Esperamos um jogo taticamente interessante, talvez com o Inter tomando a iniciativa e o Juventude apostando nos contra-ataques. A tendência pelos números e pela característica de clássico é de um jogo disputado, talvez com poucos gols. E depois de analisar todos esses pontos, considerar o mando de campo, a qualidade dos elencos, o momento das equipes e as estatísticas, chegou a hora do veredito. O palpite do placar do jogo para Internacional contra Juventude é: Internacional 2, Juventude 0. Sim, acreditamos na força do Inter no Beira-Rio. Apostamos que o Colorado conseguirá furar a defesa do Juventude, talvez com um gol em cada tempo, explorando a velocidade pelos lados e a qualidade na finalização. Acreditamos que a defesa do Inter, mesmo sem Rocher, conseguirá se segurar e garantir a vitória sem sofrer gols.
É um placar que reflete o favoritismo e a necessidade de vitória do Inter em casa. Mas e aí, você concorda com o nosso palpite de 2-0 pro Inter? Acha que vai ser mais apertado? Acha que o Juventude marca? Deixa o seu placar final aqui nos comentários. Queremos ver quem acerta. É isso, galera. Esperamos que tenham curtido essa análise completa aqui no Placar do Jogo. Se gostou, não esquece daquele like caprichado para nos ajudar a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma análise do Brasileirão e do futebol mundial. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima!